Diz assim, versículo 32 de Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, versos número 32 a seguir. Já pode compartilhar agora para quem você acha que precisa de ouvir essa palavra, para quem você sabe que precisa de receber uma cura, de receber uma vitória. Então você já pode compartilhar aí nos seus grupos do WhatsApp, para seus grupos aí do Facebook, para quem você sabe que precisa de ouvir uma palavra de libertação, de cura, de restauração, de restituição. Está aqui na palavra de Deus, tá bom? Bom? Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Eita glória! E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro entra na casa desse paralítico, por nome Enéas, e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Eu não posso pregar para você sem antes te dar o contexto, porque você sabe que o livro de Atos dos Apóstolos é marcado por sinais, por milagres, logo após aí, né, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, a casa ter sido cheia, um vento veemente, impetuoso, e se encheu a casa da presença do Espírito Santo, e foram todos cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, e num discurso de Pedro, agregaram-se quase 3.000 almas. Só no discurso de Pedro, que começou ali depois de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2. Então foi marcado. Livro de Atos dos Apóstolos, doutor Lucas é detalhista ao escrever os sinais, né, que seguiram os discípulos, sinais que seguiram, que foram sinais que o próprio Jesus, em Marcos 16, versículo 17, Marcos 16, versículo 17, diz: esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão uma serpente, não fará dano algum, colocarão mãos nos enfermos e eles serão curados. Esses sinais seguirão os que creem. Então a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, era marcada por milagres, marcada por sinais. E a igreja de Jesus Cristo na Terra, hoje, no século 21, a igreja, a atualidade dessa geração, é uma igreja que precisa viver milagres. Precisa voltar a viver milagres. Não tem acontecido por quê? Por que a igreja do Senhor na Terra hoje não tem vivenciado milagres? Ou por que só acontece em alguns lugares e outros não? Ou será que porque acontece em algumas denominações e outras não? Será que o problema está com Jesus? O problema está com a denominação? O problema está com a igreja? Ou o problema está com o diabo? Com quem está o problema? Com quem está o problema? Se o Senhor disse em Marcos 16, 17, que esses sinais seguiriam aos que creem. Eu já estou sentindo calor. Eita, pai. Por que eu insisto em colocar essas roupas, gente? Está muito frio. Esses sinais seguiriam aos que creem. Em meu nome expulsariam os demônios, falariam novas línguas, colocaria as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Esses sinais precisam seguir você. Esses sinais precisam nos seguir. É a palavra de Deus que diz. Então, foi marcado a igreja primitiva. Foi marcada por sinais, por milagres, mas veja bem o que houve em Atos dos Apóstolos. Veja bem, Pedro, cheio do Espírito Santo, a igreja cheia, não era só Pedro. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a libertação de Paulo,
né, ainda Saulo, o seu nome, né, judaico. Veja bem, Paulo, no caminho de Damasco, vê Jesus, cai do cavalo, se converte, foi para a rua direita, na casa de Judas, não o Iscariote, um dos discípulos do Senhor. O Senhor envia Ananias, que vai à casa dele, ora por ele. Paulo estava cego, 3 dias sem enxergar. O Senhor deixou Paulo ceguinho, 3 dias sem enxergar, até Ananias chegar lá, orar por ele, e ele então passar todo um processo para mostrar que quem mandava era Deus. Eita! Estou te dando só um pouquinho do contexto, tá bom? Mas depois dizer a pastora pegou um versículo isolado. Ok? Então veja bem, com todo esse movimento acontecendo, Paulo agora tendo que ganhar confiança daqueles que ele perseguiu. Pensa bem, vai vendo aí. Paulo tendo que ganhar confiança daqueles que ele perseguiu. Primeiro, Ananias, servo de Deus, vai questionar Deus, mas esse homem aí perseguiu todo mundo. E como assim? Eu vou ter que ir lá orar por ele? Vai lá, Ananias, eu vou mostrar para ele quanto eu tenho que ser perseguido por causa do meu nome. Enfim, é a história que aconteceu, está lá, está na Bíblia. Paulo se converte. E em todo esse movimento de conversão, Paulo mostrando ali que ele estava realmente convertido, e os irmãos ali ainda meio desconfiados de Paulo, será que Paulo converteu mesmo? Nesse tempo, Pedro está ali fazendo sinais através, né, do nome de Jesus, e a Bíblia diz que ele entra na casa do paralítico, chamado Enéas, e diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E aí eu vejo que na palavra de Deus, Jesus, quando andou na terra, no seu ministério terreno, ele curou inúmeras enfermidades. Inúmeras enfermidades. Levantou paralíticos, ele ressuscitou mortos, ele ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim e ressuscitou Lázaro. Então o ministério terreno de Jesus foi marcado de libertação, cura, milagres e sinais e salvação, tá? Porque tudo que Jesus fazia, pelos milagres poderosos, ele sendo Deus e sendo homem, ele não só curava, ele salvava. Ele era o próprio Salvador. Estava ali. E ele fez esta promessa. Eu vou subir, mas vocês vão ficar. E quando vocês ficarem, eu quero que vocês deem continuidade ao ministério aqui na terra. Porque é através de vocês que eu vou fazer os mesmos sinais. É através de vocês. Enquanto Jesus estava na terra, ninguém precisa fazer milagre nenhum. Ele era Jesus. Ele estava ali. Ele estava ali para libertar, para curar, para salvar. Jesus foi acesso aos céus, subiu, destinou a você, a mim, colocou sobre nós esse Espírito Santo de vida, de unção, de autoridade, de virtude, que o ministério seguia tanto a igreja apostólica, a igreja fundada pelos apóstolos. Elas tinham sinais e o povo ia em massa. A sombra de Pedro curava. O lenço de Paulo curava. Mas o que esses homens tinham? O que esses homens tinham que eu e você hoje não temos? Será o quê? Será que falta em nós o quê? O que esses homens tinham que fazia o paralítico levantar? O que esses homens tinham que fazia as enfermidades incuráveis sumir? Os endemoniados serem libertos?
O que esses homens tinham de tão especial que você não tenha e que eu não tenha? Será por quê? Porque certamente eu vou te explicar a você por que é que não acontece ainda hoje os milagres que aconteciam no passado. E talvez eu até ter falado, não, fé tem gente que tem fé. Eu tenho, se você não tiver fé, eu oro aqui e você é curado aí pela minha fé. Mas o que não acontece isso hoje? Eu vou explicar a você por causa de quê. Não foi uma resposta mal criada, não, que eu sei que você está aí me assistindo aí, não foi mal criada, não. Vou explicar por causa de quê. Porque se o Senhor faz hoje os milagres que faziam através de Pedro, através de Paulo, através dos apóstolos, fizesse hoje, a glória não era para ele, não. A glória é para quem, pastora? É para o apóstolo, é para o bispo, é para a bispa, é para o reverendo, é para o... Ai, mas como Deus não divide sua glória com ninguém. Porque tem pessoas aí, gente, vou falar, Jesus, pode deixar que eu falo. Tem pessoas aqui, nessa plataforma, eu vou falar, escuta bem, eu vou encerrar, porque isso aqui é rápido. Vou falar. Que precisa de segurança. Como é que é? Segurança. Por quê, pastora? Porque o povo idolatra ele. E a glória vai para quem, pastora? Para Jesus? Não. A glória não vai para Jesus? Não. A glória vai para o apóstolo, para o bispo, para o reverendo, para o missionário, para a missionária, para o pastor tal, para a pastora tal. Eita! Desculpa lá. Mas esse é o motivo. Se o Senhor hoje me usa para levantar você na cadeira de rodas, está aí do outro lado, em público, eu tenho até que me esconder. Eu vou ter até que me esconder. Por causa de quê? Porque você vai me idolatrar. Vai, isso é fato, gente. Isso é fato. Você vai me idolatrar. Não é porque eu quero ser idolatrada, não. Você me dá você coloca nas minhas mãos. Eu estou falando mentira ou estou falando a verdade? Desculpa aí. Se eu toquei na parte que ele toca. Se você vê com os teus olhos aqui, ó, esse aqui, esse aí, esse aqui é meu, esse aí é o seu. Hoje, na sua comunidade, aí na sua congregaçãozinha pequena aí da sua cidade, chega alguém na sua cidade pequena, e parece aí um abençoado como Pedro. Não. A sua cidade nunca mais será a mesma. Eita! Tá pensando o quê? A sua cidade nunca mais será a mesma. Vai ser notícia nas redes sociais. Vai ser notícia. Vai ser notícia. E aí o nome do cidadão... Você quer um exemplo? Vou te dar. Muito simples. Um exemplo muito simples. Veja bem o que acontece hoje. Como é que está o mundo de hoje? Olha como é que está o mundo de hoje. Se uma pessoa achar uma carteira com dinheiro na rua e devolver, se torna notícia. Sim ou não? Sim ou não? Porque honestidade se tornou caso raro. Se tornou caso raro. Então, se alguém perde uma carteira e alguém devolve, se tornou notícia, por que você acha que o ministério do pastor, que já é falecido, que dormiu no Senhor, lá da igreja, dos nossos amados irmãos em Cristo, Deus é amor, porque na sua igreja também Deus continua sendo amor, o nosso missionário Davi Miranda, de Martim Miranda. Por que a igreja de São Paulo virou uma potência? Por causa de quê? Me explica aí. Me diz por causa de quê?
E você vai lá dentro, eu nunca tive lá, mas está nas fotografias. Cadeira de roda, muleta, até isso virou a idolatria. As cadeiras de roda, as muletas, as bengalas. Entendeu? E aí, se Deus pega essa bonita aqui e diz assim, você vai orar ali e eu vou levantar aquela pessoa em público da cadeira de roda. Eu tenho que sair até de Portugal. Eu tenho que ir para Conchichina. Eu tenho que mudar até de nome, se eu não quiser ser idolatrada. E aí você me pergunta, por que é, pastora, que não acontece os milagres ainda? Falta fé? Não, tem gente de fé. Tem gente do outro lado que tem fé. Você está aí, tem fé. Eu tenho fé para orar e você se levantar daqui, na sua casa. Eu tenho fé. Mas quando eu terminar de orar e você levantar da cadeira de roda, o WhatsApp vai correr. Eita! O meu canal vai... Mas quem foi que levantou da cadeira de roda? Foi Pedro? Não. Foi não. Foi Jesus. Pedro foi um mero instrumento que o Senhor usou para fazer a igreja expandir, crescer, e que eles davam a glória e a honra para Deus. Eles davam a honra e a glória para Jesus. Quando os anjos queriam se dobrar diante de Pedro, Pedro disse, epa, não, eu sou servo teu. Não se dobra, não. Eu sou homem também. Eu também sou homem. Mas se é no dia de hoje, louvado seja meu nome. Engrandecido seja meu nome. Obrigada. Thank you. Gracias. Merci. Como meu esposo fala aí, quando ele vai. Obrigada. Você quer o número da minha conta? Já. É para agora. Hello. Mas não é culpa minha. Não é culpa do bispo, do pastor, embora ele seja um espertalhão. Deixa eu falar isso aqui que você precisa falar. Embora ele seja um espertalhão. É um espertalhão, é um picareta. Embora ele seja um coração. Gente, uma coisa boa, Deus esquadrinha o coração, gente. Deus esquadrinha o coração, sonda o pensamento. Já sabe que a fome com a vontade de comer, não dá pra. Não anda junto. Um 7 e 1 é isso perfeito, mulher. Então veja bem. Então Deus já conhece o coração. Deus já sabe. Não. Aí eu vejo a pessoa. E já vou adiantando você que acha que eu tô com inveja. Me economiza, hein? Me economiza. Pastor, só tem inveja? Tenho. Eu tenho inveja. De quem? De Pedro. Eu tenho inveja de Paulo. Porque ou vontade de ser igual eles, ou vontade de querer fazer o que eles faziam, e não faço, ou vontade de ser. Eu queria fazer que nem eles. Eu queria, eita glória, e no mundo da transfiguração, em vez de Jesus transformado, um corpo de glória. Aí eu queria ser João. Eu queria ver João. Eu queria falar com João e saber como é que ele viu Jesus transformado na ilha de Pátimo. Esses aí me causam inveja.
Poxa vida. Esses aí, eu fico, Senhor. O Senhor diz, não, minha filha, não é para você não, sabe por quê? Não é nem por sua causa não, tá? É por causa dos seguidores. É por causa da congregação. Senão você não vai poder nem sair na rua. Ah, Senhor, entendi. Vamos orar, gente? Ah, que palavra boa. Ficava mais 1 hora falando aqui. Ficava assim. Mais 1 hora falando aqui. Daí eu vejo Pedro entrando na casa de Enéas e dizendo, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, toma a sua cama. E logo ele se levantou. Pedro sai da casa de Enéas e vai para a casa de Tabita, Dorcas, que tinha falecido, e ressuscita a mulher. Pedro, entrega a mulher Vivinha da Silva. Mas eu vejo Pedro, quando recebe a informação de que Tabita está morta, ou faleceu, versículo de número 40, versículo de número 39, aqui no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, versículo 39, levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, ouvindo-as, fazendo-as sair todas. Pedro, ouvindo-as, fazendo-as sair todas, posto de joelho, mas Pedro, ouvindo-as, fez-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou. Por que ele se colocou de joelho? Porque ele entendeu que não era dele aquilo. Ele entendeu que quem podia fazer aquilo era Deus, era Jesus. Porque as mulheres rodearam ele. Ele tinha acabado de sair da casa de Enéas. Enéas levantou da cadeira. Levaram Pedro para a casa de Tabita. Rodearam Pedro. Pedro fez sair todas. Dobrou os joelhos. E orou. Porque ele sabia que aquilo ali, se não fosse Deus, não dava, não tinha como. E Pedro orou e, voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamou os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Eu preciso passar para você o que Deus me revelou. Deus mostrava uma ponte grande, famosa. É mais ou menos uma ponte que tem em Lisboa, uma ponte que sai daqui do Algarve para Lisboa, parecida. E esta ponte explodia, pegava fogo. E eu via um homem. Este homem era careca. Ele não tinha cabelo algum na cabeça. Se raspou por conta da calvície, não sei. Era careca. Eu via ele pelas costas. Se é um americano, se é alguém em Londres, porque tem uma ponte parecida. Também aqui em Lisboa, se tem uma ponte parecida, eu via uma ponte dessa. E via este homem pelas costas. Ele estava vestido uma camisa branca. Pelas costas eu via ele todo careca
não era magro, e ele tinha apenas as costas dele, eu via a cabeça dele, as costas dele, e ele ficava vendo o que estava acontecendo. Quando de repente daquela ponte, o fogo saiu para cima dele. Ele estava vendo o que estava acontecendo e ele foi atingido por esse incêndio que houve nessa grande ponte. Já orei, já intercedi. Foi o que Deus mostrou essa madrugada. E uma moça, o nome Teresa. Esta moça estava alcoolizada. E quando eu intercedi por ela, orei por ela, o inimigo pegou ela ficou possessa de demônios. E ao orar por ela, ela foi liberta e chorando. E eu perguntava o nome dela, que ela me falava em espanhol. Estou falando como Deus me revelou esta madrugada. Ela falava comigo, eu perguntava o nome dela em espanhol e ela me respondia em espanhol que o nome dela era Teresa. Era uma jovem. Devia ter aproximadamente uns 26, 24, 25, essa faixa etária. Em espanhol, ela me respondia, mi nombre es Teresa. E eu sabia que ela era espanhola. E ela foi liberta e chorando, eu estou me arrepiando todinha. Chorando, ela recebia Jesus. E eu não sei aonde tem esta moça. E as moderadoras estavam junto orando comigo. É um trabalho de libertação na rua. Deus mostrava isso na rua. Acredito eu que são os atos proféticos que nós fazemos nas ruas, que vamos retornar. E ao sair deste ato profético, Deus me levou numa casa. E nesta casa era um terraço. Eu sei onde é a casa. Eu vi a casa. Eu vi o terraço. Deus mostrou o terraço. Em cima desse terraço, como se tem no Brasil, tinha um pontozinho de comércio em cima. As pessoas subiam e iam para cima. E neste lugar, Deus me mostrou uma irmã. Esta mulher, não sei se é evangélica, se não, ela é morena, não é gorda, também não é magrinha, mas o Senhor me mostrou no cabelo dela, como se fosse esse negócio que eu uso aqui, uma tiara de tecido no cabelo dela, e o Senhor falava com ela, para ela não se preocupar com aquele, não sei quem é, se é o filho, se é o esposo, não sei, porque o Senhor estava indo ao encontro dele, e o Senhor já tinha ouvido as orações dela, e que em silêncio, Deus estava trabalhando por ela, na mão da solda, na canturérica, em silêncio, Deus estava trabalhando por ela, e o Senhor dizia para ela, eu estou jogando por terra toda maldição contra a sua casa. Eu via uma filha dela, que também tinha o corpo dela, mas não era uma filha jovem, era uma filha, vamos pôr aí, pela aparência dela, uns 30 e poucos anos, 40, por aí. E ela chorava em prantos, porque ela sabia que Deus estava jogando por terra todo laço de bruxaria, era macumbaria feita contra a casa dela, e pesada, foi tão pesada, que na madrugada, enquanto eu orava, o Senhor me fazia sentir o peso daquela oração, e eu ia como se desmaiar naquela oração, parecia que eu ia dar um desmaio, por conta daquela oração tão pesada. O Senhor me fez voltar, eu vi o céu escurecer, quando o céu escureceu, fechou o céu, e o Senhor disse para mim desta forma, eu estou jogando por terra toda obra de maldição, na mão da canturérica, na mão chouga, na soremandarai. E o Senhor me fazia orar, por que o pastor está contando isso aqui? Porque eu tenho uma igreja online, eu tenho pessoas que me acompanham, e pode ser você, que o Senhor está entrando na sua casa, e está jogando por terra toda bruxaria.